O aeroporto Santa Genoveva recebeu ontem um voo internacional. O avião da American Airlines, que saiu de Miami com destino a Brasília, aterrissou em Goiânia com mais de 200 passageiros a bordo. O mau tempo na capital federal teria sido o motivo para o desvio dessa rota. Vamos conversar ao vivo com a Mariane Ferreira. Mariane, muito bom dia para você. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que parece que gerou muita polêmica, né? Qual é o problema? Goiânia não está pronto, o aeroporto não está pronto para receber um voo como esse? Então, Manuela, o problema foi em Brasília, né? Que o aeroporto foi fechado por falta de um sistema de pouso mais avançado, mais moderno, vamos falar assim. Mas esse não foi o primeiro problema esse ano, não. Em março, uma outra aeronave que saiu dos Estados Unidos também pousou em Goiânia. Ou seja, o aeroporto de Brasília fecha e as aeronaves têm que fazer o pouso no aeroporto mais próximo. E aí, agora, com a chegada da Copa, como que vai ficar essa situação? Vamos falar agora com o aviador e professor de Direito Aeronáutico, Jorge Ferreira. Bom dia, professor. Como que fica essa situação se Goiânia também não tivesse essa capacidade para receber uma aeronave que veio do exterior ou qualquer outra aeronave? Bom dia. Primeiro, nós temos que esclarecer que Goiânia é um aeroporto de alternativa, é um aeroporto de internacional de segunda categoria, se bem que nós não podemos receber voos internacionais, nós já recebemos voos charters, voos alugados internacionais, porque nós não temos aqui a Polícia Federal, nós não temos aqui a aduana capaz de receber esses passageiros. Goiânia é importantíssimo para Brasília, porque com Goiânia funcionando, se as aeronaves em Brasília têm alguma emergência, podem desviar e vir para Goiânia. Se o aeroporto de Brasília fecha, o que é até mesmo um pouco vergonhoso, porque é um aeroporto que acabou de receber um super terminal, mas o aeroporto não é apenas terminal, o aeroporto também é investimento em infraestrutura, inclusive em rádios faróis, em sistemas de pouso, como a senhorita falou, mais avançados, né? E de repente temos a situação, porque sem Goiânia, Brasília limita muito suas operações. Jorge, muito bom dia para você. A gente viu algumas imagens, inclusive, porque ontem, logo depois que esse avião aterrissou, a gente sabe que o aeroporto de Goiânia é minúsculo, né? Eram muitos passageiros, além de outros passageiros de outros voos. Gerou um tumulto muito grande, porque esses passageiros tiveram que ficar aguardando ali, como você disse, Goiânia não tem essa estrutura, né? Não tem, por exemplo, ali a alfândega, a Receita Federal para os passageiros passarem ali para fazer aquela revista de malas e tudo. Mais de 6 horas eles ficaram esperando e tiveram que ir de ônibus para Brasília. Por que esse tumulto todo? É realmente pela falta de estrutura do aeroporto de Goiânia? Esses passageiros, eles têm que dar graças a Deus por ter tido Goiânia para pousar. Porque, vamos ver pelo seguinte aspecto. Se Goiânia fecha, as aeronaves que saem de São Paulo, que saem de Porto Alegre, as aeronaves que saem de diversos lugares do Brasil para ir para Brasília, eles já têm que colocar mais combustível, já têm que descer passageiros, porque eles vão ter que ter combustível suficiente, não para vir para alternar Goiânia, como dizemos, mas sim para ir para Palmas, para ir para Cuiabá, para ir para Belo Horizonte, enfim. Agora, realmente, nós não temos essa estrutura, tá? Esses passageiros têm que ficar o desconforto, porque se você fica 1, 2, 3 horas dentro de uma aeronave, eventualmente até mesmo, né, as latrinas, os banheiros dos aviões, eles podem começar a transbordar, podem começar a ter esse tipo de problema também, além da questão de água, a questão do próprio bem-estar dos passageiros, e você também precisa aguardar, porque nós temos um sistema de slots hoje, quer dizer, que é aqueles espaços para pouso e decolagem, que é totalmente, que já é limitante. O Brasília opera então com muitas aeronaves, de repente fechou por questões de clima, então você tem que colocar essas aeronaves que estavam atrasadas todas para pousar, uma atrás da outra, então para receber aquelas que já estavam em atraso, então não teve espaço para que essa aeronave americana decolasse imediatamente e fosse para seu destino. Por isso que teve que descer todo mundo da aeronave, cercar lá uma sala com os carrinhos, parece que os carrinhos de mão, né? Os carrinhos de mala. E conseguiram chegar em casa. E conseguiram chegar em casa de ônibus, sendo que tinham muitos passageiros que eram de Goiânia, que tiveram que fazer o bate-volta. Ou seja, sair de Goiânia, ir para Brasília e depois voltar para Goiânia. É desse jeito. Muita dor de cabeça. Mas pelo menos, ainda bem, no fim deu tudo certo, né, Jorge? Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Agradeço a sua presença aqui conosco, agradeço a Mariane também pela participação, como ele explicou, né, gente? Ainda bem que pelo menos tem um aeroporto de Goiânia para que esse avião e outros voos também consigam pousar, consigam descer. Olha, a American Airlines confirmou que o voo foi desviado para Goiânia por causa do mau tempo em Brasília. E também que os passageiros tiveram que esperar no avião, porque o aeroporto Santa Genoveva, como
como o nosso entrevistado disse, não recebe voos internacionais. De acordo com a ANAC, a aeronave ficou aguardando a reabertura do aeroporto de Brasília para realizar a decolagem. Mas, durante os procedimentos de verificação de equipamentos, foram identificados problemas mecânicos que impediram de seguir a viagem.